Já conosco, nosso convidado de hoje, o prefeito de Laguna, Peterson Cripa da Silva, o Preto Cripa. Bom dia, né? Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado por atender, né, o nosso pedido para vir aqui conversar um pouco conosco, trazendo informações de Laguna. Obrigado, Tancredo. Obrigado a todos da Rádio Litoral. Uma oportunidade de voltar aqui nessa bancada com vocês. Vamos fazer uma entrevista lúcida, sólida e também bem propositiva. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o Preto que tem, a gente começa trazendo as informações, porque a gente enxerga muito a prefeitura pelas obras, né? As obras de infraestrutura, construção de postos, de reforma de escola, enfim. Mas a principal obra que eu vejo dentro da estrutura para fazer gestão são as ações de governo. As ações de governo é aquela que você faz no dia a dia, que dá o ordenamento e a qualidade de vida para o cidadão. E eu vou começar aqui, prefeito, por um assunto que é muito importante, que é também a bandeira não só de Laguna, como a bandeira da Murel, do Sul e também de Santa Catarina, que as instituições se reuniram para avaliar os resultados e fazer o planejamento das novas atividades da conservação do boto pescador. Essa figura do boto pescador, isso é emblemático, isso traz não só para a nossa região, mas para o estado de Santa Catarina, um dos únicos lugares que tem, né, que o boto traz o peixe até próximo ao pescador para poder... E ontem, nessa movimentação que teve, né, que foi feita em um plano de ação estadual, e o senhor deu todo o apoio à prefeitura, né, deu todo o apoio através do gabinete da prefeitura. Bom, esse é um plano que já existe de 5 anos, que precisava de uma reedição. E ele é um plano construído dentro da coletividade, né, com as partes técnicas envolvidas, jurídicas. E ontem, dentro de uma lucidez, durante o dia inteiro, todos os órgãos impactados ou fiscalizadores, né, desde a faculdade, Ministério Público Federal, com o doutor Demerval, estavam lá o IMA representado, a associação, o município de Laguna Flama, enfim, todo o complexo Polícia Ambiental, a própria Marinha, enfim, todos estavam lá para discutir e debater aquilo que nos últimos 5 anos esse plano deixou aquém ou quesitos que teriam que ser de fato mantidos. E o bacana é que na conversa, de maneira salutar e tecnicamente, foram expostos as dificuldades e um plano em que, no futuro próximo, a gente possa ter muito mais prevenção do que especificamente remediação, já que a gente sempre fica muito impactado quando nós vemos algum tipo de animal, né, muito mais ainda o boto morto em qualquer uma das nossas margens. Então, esse tipo de projeto e de trabalho ele é extremamente importante e ele traz um compliance, que é uma estrutura, um arcabouço, um guarda-chuva protetivo de fato. Porque normalmente sempre recai a ponta, a culpa de X ou Y. Mas se todos não fizerem a sua parte, inclusive na ordem da fiscalização, a gente não consegue avançar. E o bacana é que foram expostos ali as temáticas ponto a ponto, e foi destinado linhas de entendimento de melhoria desse plano para os próximos 5 anos. Como prefeito da foz desse complexo hídrico, que é o complexo do Rio Tubarão, né, e o complexo lagunar, a gente tem o compromisso de cobrar muito sobre isso. Porque os maiores impactos devastadores, vamos assim dizer, né, de tudo o que acontece nesse complexo recai em Laguna. Né, e, consequentemente, a nossa fauna, a nossa flora. E desde o lixo até os resíduos, aquilo que se vê e aquilo que é muito pequeno, né? Enfim, que são as contaminações e tudo aquilo que nos impacta. E é importante, então, que haja um entendimento de colegiado, mas também da própria Murel. Eu tenho conversado muito com a Murel, com os 18 municípios, né, para construir um pensamento multifinalitário, inclusive para um fundo, porque o 95% do lixo que eu tiro da praia, né, resíduos de galho todos, 95% para mais, né, nada de Laguna. Né, ele só cai em Laguna. Vem então, da encosta da serra até a Laguna. A falta de cuidado, ou o descaso, ou a mal condução da região ribeirinha, dos municípios, e isso é puxão de orelha mesmo, né? Porque Laguna também precisa melhorar em algumas partes nesse sentido, não é uma unanimidade, nós também não estamos 100% lá nesse sentido,
nós precisamos sim entender que é compromisso nosso e cuidar daquilo que, no final das contas, de uma... não é só de Laguna, não é da região, nem de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, que é essa interação do boto, né? Enfim. Então, de fato, é um projeto digno, claro, e uma proposta onde esses próximos 5 anos tendem a ter uma resolutividade maior perante a todo esse impacto que é causado na vida da nossa fauna e flora daquele complexo lagunar. Prefeito, hoje, aliás, ontem, já iniciou a Mostra do Cinema, né, intitulado Farol de Ideias, né, e se destaca aí as produções locais e que vai ser apresentado no Cine Teatro Mussi, né? Acho que isso é cultura e arte, isso movimenta também a questão econômica, porque tu traz pessoas para a cidade. É importante essa mostra, né, que está sendo feita do cinema no Farol de Ideias. Tancredo, nós temos que entender, cada um tem o entendimento que quer, desculpa. Eu entendo que a cultura ela é uma variável fundamental para o desenvolvimento do turismo. E se nós analisarmos o desenvolvimento do turismo, ele não consegue se não tiver atrativos e serviços. Né? E a cultura ela fornece, entre aspas, esses serviços para que a população possa, não só a população, mas o turista se entreter, né? Então a cultura de Laguna é muito forte e quando a gente fala sobre as coisas da Laguna, isso é muito mais imperativo no sentido de amor, porque a gente fica muito orgulhoso de falar das coisas de Laguna, porque de fato são coisas singulares, ímpares. E o externo, o turista, ou a pessoa de fora, ele se encanta com isso, porque de fato são coisas incríveis. E aí quando a gente vem, e a nossa gestão está muito forte no desenvolvimento e no fomento de práticas diferentes, e a economia criativa, que é o que envolve o artesão, o que envolve o audiovisual, o que envolve a capacitação dessas situações que envolvem cultura, isso é fundamental para que o município de Laguna possa ter de forma próspera o seu turismo, bem como a cadeia produtiva da cultura, porque ela precisa se autossustentar. E a iniciativa criativa, a economia criativa, o Brasil é o maior consumidor do mundo dessa iniciativa, dessa economia criativa que gira mais de $1 trilhão. É porque a gente não consegue entender, poucas pessoas têm o conhecimento disso, mas quando a gente entrou, nos elegemos, eu e o Leandro, a gente passou a investir o nosso tempo e nossos estudos em buscar soluções diferentes para o município que se encaixe com os nossos conceitos. Essa reconceituação de Laguna, ela não está longe das nossas características, né? Se nós olharmos década de 60, 70, década de 50, a Laguna era pujante com a sua cultura, com o seu turismo, numa miscigenação, caminhando lado a lado. Vai bastante turista, então vem aqui escola de samba e vice, e uma mantinha, e vice-versa. E uma mantinha a outra. Então nós estamos recuperando dentro do nosso gene está o brilho, né, da boa conexão entre turismo e cultura. A gente só está recuperando essa tradição, reconectando, né, os atores, entre aspas, o trade turístico, bem como com a classe da cultura, e organizando também esses atrativos culturais para que eles possam estar aptos, inclusive, a fazer captação de edital, que saibam fazer nos seus vieses as prestações de contas. Então, é uma cadeia produtiva que a gente pegou totalmente deficitária, inclusive de falta de conhecimento entre uma conexão a outra, porque as gerações foram passando e não foram encaminhados alguns dos conhecimentos, das experiências. Então, a gente está buscando a didática de implementar essa modalidade de pensamento em conjunto e, logicamente, cultura e turismo caminhando junto. O município de Laguna arrecada e a população, bem como o turista, vai ficar bem mais contente com os atrativos que são oferecidos. Bom que as peças são bem sugestivas e são locais e regionais. Imagina, linda, é de todos. Que traz uma riqueza muito grande. Como todos. A gente já teve aqui a apresentação no dia 7 de 4 peças que foram apresentadas. E agora, no dia 14, nós temos na Sala da Glória o documentário também, que é muito importante, na Sala da Glória. Aliás, na Sala de Glória. Também tem Laguna, a Escola de Samba. Eu acho que é bacana isso aí. Velas na Areia, né? Um festival, aí uma grande festa que tem, envolvendo a questão da Iemanjá em Laguna, isso é importante. Pesca dos botos através das lentes de Ronaldo Amboni também vai estar lá. Mães da Favela Laguna, Vida Sonora, né, outro documentário legal. E aí vai, né?
Eu acredito que é importante porque a gente tem essas movimentações e são locais. Aliás, o prefeito que tem ultimamente, como eu falo, a questão das ações de governo, que é muito importante e que dá estrutura também para poder fazer, né, uma boa gestão. E a gente traz aqui também, prefeito, um assunto que as oportunidades que são dadas, que são as vagas de estágios de estudantes do ensino médio e superior. Isso é uma coisa que dá encaminhamento, dá oportunidade, são cabeças também novas e tu consegue inserir isso na administração para somar positivamente, né, prefeito? Sim, com certeza. É uma oportunidade da experiência, né? Muitas vezes do primeiro emprego, da primeira contato com esse mundo mais prático, porque normalmente existe essa lacuna, esse abismo entre a teoria e a prática, né? Como lidar, como fazer, como usar aquilo que na teoria a gente aprende. E o primeiro estágio dentro do poder público, e numa cidade pequena como a de Laguna também existe uma possibilidade de conhecer as pessoas, uma outra facilita, né? essa inserção no meio do trabalho em si. E também é uma forma de produzir e contemplar aquelas lacunas que um próprio município tem, né? de mão de obra administrativa, né? Então, acredito que o equilíbrio entre as necessidades, ela traz de forma salutar um rendimento para a população, desde a experiência, bem como da produção. Bom, a gente vê aqui que tem na área de Direito, Contabilidade, Tecnologia da Informação, TI, tem também, e é bom a gente lembrar a todos que estão nos ouvindo, que os currículos podem ser entregues até o dia 14 de outubro, né, numa terça-feira, de forma online, não precisa ir lá, tu encaminha de forma online, né? Se você quer o endereço está aqui, é secadam, SECADM, @laguna.sc.gov.br e preferencialmente entre 13 e 19 horas o horário de entrega. É a Secretaria de Administração que está organizando. Se você não tem e quer ir de forma presencial, é só procurar a Secretaria de Administração, você faz ali a sua inscrição. Um outro assunto também que é importante a Prefeitura inicia a entrega de rações para beneficiar aquele edital que foi lançado, né, na distribuição gratuita que é feito aos voluntários, pessoas que têm, né, muitos cães em casa, pessoas que não têm condições da compra. O senhor fez, né, um edital e escreveu essas pessoas. Isso é ponto importante, né? Fundamental, né? A causa animal, ela precisa ser avaliada, está sendo avaliada de uma forma mais responsável a partir de agora. Porque a causa animal, ela não é a causa animal de um cachorro, de cachorros de um grupo ou de uma ONG. A causa animal é todos os animais, cavalo, bois, né? E aí a gente precisa ampliar o leque de atenção, bem como de conhecimento de como lidar. Porque a causa animal, ela também aí quando replica muito a questão dos animais, dos cachorros, né, ela é uma causa que atende todo mundo, das pessoas que gostam e de que não gostam. E todos querem uma solução imediata. E não é assim, né? Um animal que está da rua, que é da rua, ele é da rua. Não existe a possibilidade de tu pegar e levar para um local, a não ser que seja uma adoção ou qualquer outro equipamento que já exista e que possa garantir a vida desse animal. Qualquer coisa fora disso, por mais que as pessoas queiram mágica, né, ou apontar dedo, é da vida. O animal é da rua, né? Ele tem o direito de estar ali. Porém, existem, logicamente, atitudes a serem tomadas que possam mitigar problemas daqueles animais que são mais agressivos, assim como tem leis que prendem homens e mulheres que são violentos. Porém, tudo isso precisa se criar um histórico, né? E esse histórico nunca houve em Laguna. Por quê? Porque qualquer coisa é um apontamento de dedo, mais isso e mais aquilo. Não, não, não. Existe agressividade, existe lei para coibir, para manter a ordem social de qualquer tipo de ser. Porém, isso precisa ter uma empregabilidade jurídica e bem como administrativa que possa garantir, porque lá na frente, depois o apontamento de dedo, o culpado sempre é o apontamento de dedo que vem das narrativas de rede social. Então, o trabalho todo está sendo feito administrativo e a Prefeitura Preto e Leandro quer investir 1,5 milhões de reais nos próximos 15 meses, né? Haja vista as necessidades que tem, não só da alimentação, mas bem como exames, tratamentos, e chipagem,
censo, são políticas públicas que são notórias à causa animal, que a gente quer aplicar dentro de um plano que está sendo construído a várias mãos. Uma outra coisa, prefeito, aqui sobre, o senhor lançou no dia 3 de outubro o programa de recuperação de créditos fiscais, que é o Refins. Isso vai ajudar aqueles que não conseguiram, de uma forma ou outra, a pagar suas dívidas com a prefeitura, de facilitar esse pagamento e, de contrapartida, ajudando também a prefeitura para poder cumprir as suas obrigações na área da saúde, educação, enfim, naquilo que tem a maior necessidade. Importante, né? Bom, o Refis vem já há mais de 15 anos ocorrendo ano a ano em Laguna. Isso já é recorrente. E o Tribunal de Contas, dentro das orientações que tem, fez para o município de Laguna, olha, não faz mais. O município de Laguna não pode mais fazer. Porque o Refis, ele é uma ferramenta de uso para logicamente, para quitar dívidas daqueles que têm dívidas, né? Mas ele não pode ser uma ferramenta de uso recorrente anual, porque senão tu não favorece aquele que paga em ano, entendeu? Tu, não vou pagar esse ano porque eu sei que ano que vem eu vou ter o desconto de 99%, sei lá quanto era, e então faz com que a máquina pública, a saúde financeira dela nunca esteja saudável, muito menos planejada, né? Porque nunca sabe se o cara vai pagar ou não, porque ele tem essa vantagem ano a ano. Então o Tribunal de Contas ele cortou. O Preto Leandro, através dos pedidos de muita gente, porque nós entendíamos que esse ano poderia ter o Refis, caso quiséssemos, mas talvez fosse a necessidade de ter em um outro momento. Porém, o Preto Leandro, através da necessidade de pleitos, de pedidos das pessoas, decidimos fazer esse ano, né? A gente botou na rua o programa e ele está aí apto até dia 31 de novembro. Porém, com certeza, não haverá ano que vem, não haverá em 27, bem provável que seja o único Refis do mandato. Então, mais do que propriamente contribuir em prol da prefeitura, é uma contribuição para a própria pessoa. Porque depois, ano que vem, prefeito, não vai ter, não pode. O Tribunal de Contas não vai permitir. Em 27 também não. Em 28, aí talvez com uma lacuna de 3 anos, a gente possa ser que tenha a justificativa legal e administrativa para isso. Então, não haverá prorrogação, vai até 31 de novembro, e não haverá em 26, 27. E por que o desconto é um pouco menor do que os outros? Para valorizar os outros anos. Porque os outros anos eram 90%, 99%. Ou ser justo com quem pagou. No mínimo justo, imagina. Isso é premissa da ordem administrativa, né? E dessa forma as pessoas estão cientes de que precisam fazer e tem esse tempo de até no final de novembro para poder quitar os seus débitos com o município de Laguna. Olha, você que está aqui ligadinho conosco, se for pagar à vista, lá o desconto é de 80% em juros e multas. 80%. Se você for parcelar em 12 vezes, é 50% de multa e juro. Se for parcelar em 24 vezes, é 30% de multas e juro. E se você for parcelar em 36 vezes, que é o máximo, o desconto é de 25%. Lembrando que as parcelas mínimas é de R$50. E olha, hein, o Refins estará em vigor até 30 de novembro. Então é bom lembrar a data para que você não perca essa grande oportunidade de acertar as contas com a prefeitura. Agora, prefeito, a gente começa a observar também um ponto positivo na questão das ações de governo, né? O senhor preparou esse primeiro ano aí, já estamos no mês de outubro, de organização da casa, reestruturação da máquina pública, nomeações, secretarias, encaixar a rotina do dia, o planejamento do mês e do semestre, mas eu acho que esse ano fechando, o balanço é positivo, porque a gente começa a enxergar as ações sendo feitas. Agora, o senhor tem algumas pedras no caminho que precisam também ser removidas. O senhor, obviamente, que a partir do ano que vem vai fazer uma avaliação de todo esse processo. Mas o que nos chama a atenção é sobre os investimentos que estão para acontecer em Laguna, vindo do governo do estado, e muitos recursos também de emenda parlamentar. A gente observa que tem as emendas impositivas da Assembleia Legislativa e também dos deputados e senadores, que valores que vão ser investidos no município de Laguna. O senhor acha que avançou muito nessa área?
Acha que precisa mais no ano que vem? O que é que falta ou o que foi feito a mais ou a menos? Bom, Laguna ela tem alguns momentos, né, que eu tenho que avaliar como gestor administrativo, que é o momento da remediação, que é o de agora. Nós chegamos lá um caos, né, a gente não sabia o que tinha nas gavetas, se tinha as gavetas, nós não sabíamos como nós iríamos lidar com a máquina administrativa e mês a mês as coisas foram acontecendo. Não sei se o senhor viu, mas, o senhor lembra, né? Lógico que sim, mas a gente ficou com Câmara de Vereadores, sem Câmara de Vereadores até abril. Né? Então, fazer uma gestão de verão sem poder fazer dotação orçamentária foi uma loucura. Outra coisa, o nome da prefeitura, o nome sujo, nós pegamos com o nome sujo e nós conseguimos limpar o nome da prefeitura só final de outubro, de agosto. Então, extremamente diferente, né, poder conduzir um município sem poder buscar créditos, por exemplo, né, com o nome sujo. Então, a administração, entre as coisas que são remediativas e aquelas questões que a gente precisava e precisa fazer para estar apto a receber, né, no futuro próximo, emendas, que possa buscar captação de recursos, porque às vezes não falta dinheiro, falta projeto. Então a gente também tem que estar preparado para poder fazer esse banco de projetos. Então eu acredito que a média é bem positiva, Tancredo. A gente está sabendo equilibrar esses processos. Uma pena, porque diariamente a gente enfrenta muito do passado recente, né? São cobradas contas que a gente não imaginava que viriam. Enfim, é como se eles tivessem pego um talão de cheque, ter soltado o cheque por aí e esconder o canhoto. Então vai surgindo coisa diariamente que não está lá, não está planejado. Imagina, não prestaram conta em 24 inteira de saúde e educação e não responderam um Ministério Público durante um ano inteiro do ano passado. Imagina o que não vem de reflexo administrativo para nós. Porém, nós estamos tendo habilidade. O governo do Estado está sendo sensacional, o governador Jorginho Melo. As expectativas elas já superaram para realidades. Né? Nós estamos tendo, por exemplo, a entrada da cidade toda revitalizada. O governador Jorginho Melo está entregando agora, vai começar, está fazendo a obra do alargamento do nosso viaduto de acesso por cima do trilho do trevo principal, aonde é um pleito de anos. Ali corre risco de vida, acidentes. Haverão duas passarelas com 3 metros de cada lado, que é um pleito simples, mas extremamente necessário e impactante. A revitalização da 436 entrada até lá o posto Gonçalves já demonstra o porquê viemos. Né? O governo do estado já aportou para o município de Laguna em recursos mais de 35 milhões de reais em situações que vão ser construídas a partir desse ano e ano que vem serão inauguradas. Já tem algumas licitações prontas Total. Ou em andamento ou a ser ainda licitado? Tem muita certeza. Coisa. Dá em uma média que o senhor falou aí de 35 milhões? Isso. Só do governo do estado? Só do governo do estado. Vamos lá. Vou dizer para o senhor rapidamente. 18 milhões do Santa Catarina levado a sério. Né? Que foi aquela pactuação com os municípios baseado no número de habitantes. Né? O Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa, que é o CAP, que foi agora dito essa semana, já dão 7 milhões e meio. Então daí já dão 25. Para Itapirubá, tem aprovado o recurso de 5 milhões, na qual a gente está fazendo os projetos e buscando a liberação agora junto ao TRF4, porque nem intervenção de obra o município pode fazer em Itapirubá. Houve uma proibição agora ambiental de grande monta, um equívoco gigantesco técnico, né, e jurídico, que está sendo debatido. Acesso de Itapirubá? Não só acesso, toda Itapirubá agora. Ela está proibida de fazer qualquer tipo de intervenção. Entendeu? De 50 dias para cá, o TRF4 colocou isso. Em função da APA, da Baleia Franca? Não, ou de áreas de APP? Uma mistura de situações específicas que eles colocam como em questões impeditivas que não compete. Aquele parecer deles não compete com a realidade de Itapirubá. O cara nunca veio aqui. Duvido que ele tenha, se ele vier aqui trazer o parecer dele, ele vai encaixar, não é outro mundo. Quando está sentado lá em Porto Alegre, é diferente do que acontece aqui. Mas nós fizemos um pleito de briga, né? Aliás, debate, discussão, e aí é justiça, né? Aí é entendimento. Porém, então, só disso mais 5 milhões, já dão 30. E aí existem as outras situações que, eu falei 35, né? Mas é muito mais. O governo do estado agora vai nos dar uma sede do SAMU, né? É uma sede nova que vai acontecer. Enfim, a gente acredita que de garantido já 35 a 37 milhões, que logicamente precisa do projeto, precisa do local, precisa da topografia, e a gente está equacionando essas partes técnicas, né, burocráticas, legais, para que quando começarem a obra a gente não tenha nenhuma dificuldade. Tenho certeza absoluta
que nós deveremos inaugurar até o final do nosso mandato mais de 25 prédios novos, de todas as ordens, 25, pode anotar. Né? Só hoje a gente já falou do CAP, eu tenho a nova fazenda, tenho o SAMU, eu vou construir a sede, vou construir o Paço Municipal e mais outros colégios e creches até o final do mandato. Vocês podem anotar, no mínimo 28 prédios públicos novos a serem entregues para a população. E o governador Jorginho Melo tem se comprometido conosco, não só já com esse ano, mas nós estamos debatendo a lei orçamentária do ano que vem e o impacto dessa lei orçamentária vai vir através das induções financeiras e ajuda da contribuição do governador Jorginho Melo. Prefeito, a gente tem tanta coisa para conversar, não deu, o nosso tempo Tentando estourou. acelerar, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos um programa que é das 10 ao meio-dia, nos sábados. Perfeito. E já fizemos na semana passada com a deputada Giovana de Sá, anterior nós fizemos com também o Jorge Gueten, e temos aí o Espiridião entrando, o Clésio Salvaro, e a gente quer, né, o Sorato também já pediu um espaço nisso aí, a gente vai fazer de 2 horas para falar só sobre obras encaminhado pelo governo do estado e as ações próprias do governo. Agora, 8 horas e 40 minutos, a gente vai para o encerramento da participação do prefeito Preto Cripa e a gente agradece a sua participação no dia de hoje aqui, prefeito. Obrigado. Falaste de pessoas de quilate, o Espiridião, uma pessoa muito lúcida, né? Um dos melhores senadores do Brasil, fazendo um enfrentamento técnico ao ponto que o STF não consegue desdizê-lo. Por quê? Porque ele é muito mais... tem um conhecimento muito maior. Ele argumenta bem, né? Não, e outra coisa, o cara vai dizer o quê? De careca para careca, a gente fica com o nosso, né? e outra coisa, o senhor falou também da Giovana de Sá. Giovana de Sá tem feito um trabalho junto ao município de Laguna e Jaguaruna, tal, ímpar, né? Então, ali, as religações das águas e dos serviços básicos, água e luz, nessas situações que envolvem REURB, enfim, tem tudo muito a ver com o trabalho da deputada Giovana de Sá. Ela detalhou aqui para nós. Ela tem ido na AGU, ela tem ido no ICMBio, eu tenho acompanhado, o Laerte também, então é grato ver essa bandeira pega e tecnicamente tremulada por ela. Então essas questões do REURB, de APA, a deputada está conseguindo ajudar a resolver na raiz, dar à luz às casas das pessoas. Deputada Giovana, você está de parabéns. Então é isso, quero estar aqui em qualquer momento que o senhor achar que é prudente. Me coloca aí na ordem, posso ser um dos últimos, não tem problema. O critério é de vocês, fico contente. Eu acho que a gente tem bastante assunto, sim. Eu já sou de falar bastante, Laguna tem bastante coisa para se falar, então acho que 2 horas está de grande monta. Ok, obrigado. Eu que abraço agradeço. A todos.